encarnados e desencarnados, eu vou ler a mensagem de José Carlos de Luca, o médico Jesus. Mudança de rumo. Se está doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender, auxiliar e preparar o coração para grandes mudanças. Emmanuel. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Desacelere o carro de sua vida, faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Reflita sobre os seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Em todas as curas que realizava Jesus, sempre apresentava aos enfermos a proposta do que não pequeis mais. Isto não volta a errar, o que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer, porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos a consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Nunca é tarde para mudar de caminho. Por piores que tenham sido a estrada do erro percorrida, Jesus não desistiu de nós. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você, está pronto para a mudança? Bom, irmãos e irmãs, diante dessa leitura, vamos acalmando nossas mentes, preparando nossos corações, ouvidos, para assim compreender tudo o que vai ser passado na palestra de hoje. E assim, com a mente aberta, com o coração todo aberto, pedimos a Deus para abençoar nossos pensamentos, para que a gente consiga focar mais aqui. E assim oramos em seu nome, ó Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E agora eu deixo a palavra para o nosso irmão Otávio. Muito obrigado, que ele está aqui para escutar, irmão. Muito obrigado. Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Boa noite. É com enorme prazer que eu retorno a palestrar aqui nessa casa, depois de já algum tempo, uma casa que tem um lugar todo especial no nosso coração. Espero que a gente possa trazer algo substancial para que a gente possa sair daqui com algum acréscimo de conhecimento e talvez de sentimentos no nosso coração.
As palestras que se fazem em casa espírita, elas não são somente para os encarnados, todos nós sabemos disso, né? Elas se dirigem também aos nossos irmãos desencarnados, que aqui comparecem muitos, para ouvir os palestrantes e ouvir as explicações que são dadas. Porém, esta que nós vamos conversar hoje, ela é especificamente para nós aqui encarnados. Não que não se aplique para os outros irmãos, vocês já verão por quê. Mas ela é específica para nós, porque ela trata do que está escrito ali na parede. É uma pergunta. Quem tem medo da morte? Alguém quer responder a pergunta? Alguém aqui tem medo da morte? Bom, ninguém levantou a mão. Que bom. Eu acredito que realmente numa casa espírita a gente não deveria responder sim, eu tenho medo da morte. Mas será que é assim mesmo? Será que a gente não tem certos receios, certas dúvidas? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. E esse tema, ele surge a partir de um livro, cuja capa está ali, uma capa até engraçada, né? Uma morte lá, com a ceifadora na mão, ameaçando ali o pobre irmão apavorado, encarnado. Esse livro é de autoria do Richard Simonetti. Eu não sei quem aqui já leu alguma obra dele. Richard Simonetti nasceu em 1935 e desencarnou em 2018, no estado de São Paulo. Ele foi presidente do Centro Espírita lá, Amor e Caridade. Por 36 anos, escreveu uma... Posso empurrar um pouco essa caneta cá? Só um segundo, gente. Juntando ela. Ele escreveu 65 livros, alguns dos títulos estão ali, provavelmente não dá para ler, mas alguns que talvez vocês conheçam. Tem um muito usado, muito famoso, que se chama Abaixo a Depressão. Tem um outro que se chama Reencarnação, tudo o que você precisa saber sobre. Os livros do Simonetti não eram psicografados. Ele escrevia ele mesmo, obviamente, inspirado pelos seus mentores, mas ele escrevia de própria lavra. E são livros que traduzem o Espiritismo numa linguagem gostosa, simples, leve, divertida, inclusive, como muitas coisas do que a gente vai falar aqui hoje, né? E o último que aparece aqui embaixo, não é o último da lista de 65, mas o último que eu coloquei ali, é justamente esse livro, Quem Tem Medo da Morte. E ele trata, nesse livro, de muitos assuntos relativos à nossa desencarnação, que a gente chama de morte, que são temas dos quais a gente fala, se preocupa, pensa neles o tempo todo, né? Por exemplo, alguns títulos dos capítulos que estão no livro ali: Desligamento, As Delongas do Desligamento, Morte de Crianças, Aborto, Consciência do Erro, Chegou a Hora, quer dizer, a gente tem intuição de quando está chegando o momento de a gente desencarnar, sim ou não. Todos esses temas ele trata no livro, obviamente eu não vou tratar deles todos, nós não temos tempo aqui para falar do livro inteiro, mas eu peguei um capítulo do livro para a gente discutir, que é que ele chama de o pingo de luz, né? Eu já vou falar dele. Mas esse medo da morte, como fiz a pergunta aqui brincando um pouco com vocês, né? Quem tem? Eu acho que a resposta é, em algum momento da vida todos temos. Independente de a gente ser espírita, de a gente ter qualquer outra crença ou qualquer outra fé, em algum momento da vida o assunto morte meio que assusta a gente. E é curioso, né? Porque nós espíritas vivemos falando de reencarnação. Na minha próxima reencarnação, eu queria ter uma encarnação assim, essa. E a gente esquece que para reencarnar, precisa desencarnar primeiro, né? A cada reencarnação correspondeu uma desencarnação antes. Como é que eu vou falar em reencarnação? Eu tenho que me preocupar primeiro em sair desta vida para depois entrar numa próxima, né? E é natural o medo da morte, porque ele tem a ver com o nosso instinto de conservação. E quando a gente fala medo da morte, nós não estamos falando do medo da circunstância da morte. Nós estamos falando do medo do que será que vai acontecer depois, né? Porque uma coisa é claro, a gente não gostaria de sofrer acidentes, doenças graves, dores, enfim, e nem gostaria de impor esse sofrimento a quem vive conosco. Então, nesse aspecto, não é um erro a gente dizer que tem medo da morte. A gente quer evitar o sofrimento. A
A gente quer evitar a dor. E isso é natural, isso é um instinto de conservação, que faz parte do arcabouço de conquistas que nós tivemos ao longo das nossas muitas vidas, para aprender a preservar aquilo que a gente tem de mais sagrado, que é essa vida física. É uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Porém, quando esse medo se torna patológico, aquela pessoa que tudo ela vê morte, tudo ela se assusta, não pode nem falar em morte. Eu conheço casas e famílias onde era proibido, se proibia até se falar em morte, né? Porque dá azar, porque traz mau agouro, etc. E tal. Quando vai por esse caminho, a coisa já perdeu um pouco a lógica, né? Como eu disse, se para reencarnar é primeiro preciso desencarnar, certamente todos nós aqui já desencarnamos muitas vezes. E já reencarnamos muitas vezes, né? Mas quis a bondade divina que a gente não tivesse memória dessas coisas, justamente para que a gente viva esta oportunidade agora com mais leveza, com menos preocupações, com menos lembranças ruins. E é a nossa única certeza nesta vida. Todos nós podemos ter 1 milhão de dúvidas sobre tudo que vai nos acontecer na vida, mas esta todos nós temos certeza. Vamos desencarnar. Então nós precisamos aprender a encarar esse fato com leveza e com conhecimento, sobretudo, para que ele deixe de nos assustar, para que não cause mais medo. E aí vem a historinha que eu falei para vocês do bico de luz, que é uma das primeiras que o Simonetti colocou no livro, e vocês vão entender por quê. E é uma historinha, ele conta a historinha de que um viajante seguia por uma estrada à noite, atrasado, ele não contava de viajar à noite, a pé, mas ele se atrasou no que ele estava fazendo e à noite o pegou no meio do caminho. E ele estava bastante preocupado, porque aquele trecho de estrada que ele tinha que percorrer tinha fama de ter assaltos, crimes, violência. Então ele estava tratando de ir bem rápido para ver se saía logo daquele local. E no meio do caminho ele começou a ouvir uns passos seguindo os passos dele. Ele caminhava e ele ouvia que alguém caminhava atrás dele. Aí entrou o medo. Meu Deus, escuro, ele não conseguia ver nada, não sabia quem era. Apertou o passo. Ele apertou o passo e quem estava seguindo ele apertou o passo também. Ele percebeu. Desesperado, ele começou a correr. Correu, e ele percebeu que corriam atrás dele. Aí ele foi ao pânico, mas por sorte, numa curva da estrada tinha um poste com um bico de luz. Uma luz fraca, mas tinha luz. Aí ele correu até lá e quando ele se virou para ver o que é que estava perseguindo ele, ele viu que era um burrinho velho que vivia por ali e andava atrás dos passantes esperando ganhar alguma comida, alguma coisa. E aí o medo passou. O que ele quer dizer com isso nesse livro, O Medo da Morte? O medo da morte que nós temos, como muitos medos que nós temos, é o medo do desconhecido. Enquanto ele não sabia o que é que estava perseguindo, ele entrou em pânico. Mas no momento que ele vai, é um burrinho, não vai me fazer mal, não tenho que me preocupar, o medo passou. Assim é que se gera o medo da morte, por desconhecimento. Muitos de nós não sabemos o que nos espera, não sabemos como se processa esse mecanismo da desencarnação, e aí temos medo. É por isso que vem o medo. Se nós eliminarmos esses fatores do medo, nós encararemos isso com naturalidade muito maior. Não é? Vamos ver como é que evolui esse medo da morte ao longo da nossa vida, né? Para a gente ver como isso depende do conhecimento que a gente tem. Na infância, a criança não se preocupa com isso. A criança não se junta para falar de morte, desencarnação. Isso para eles nem existe. Isso é coisa de alguém mais velho. Ouviu falar que a avó, que o avô, bisavô, bisavó, a tia, enfim, mas a criança não sente medo da morte porque simplesmente não para pensar nela. Não é? Já na juventude, adolescência, juventude, a gente já começa a entender que isso ocorre sim, e vai ocorrer. Mas está muito longe. Eu sou jovem, eu sou saudável, comigo não acontece. E aí o jovem muitas vezes entra num caminho perigoso porque ele confunde coragem com temeridade, quer dizer, começa a desafiar as coisas e pode acabar não só se machucando, como até desencarnando, como a gente vê hoje em dia
muitas mortes, muitas desencarnações de jovens, por acidente, por descuido, por excessos de todos os tipos, justamente porque o jovem meio que se acha invencível, né? E também não existe muito essa preocupação, embora em quase todos os grupos de jovens que a gente conversa, eles têm relato, conhecem alguém que pertencia ao meio deles, que desencarnou de uma maneira trágica, né? Por alguma dessas coisas que a gente sabe, acidente, excessos, remédios, drogas, enfim, 1000 coisas em que os jovens acabam se lançando. Mas o pensamento de como é que vai ser minha morte, ainda aí pouco existe. Porém, quando a gente chega na maturidade, e eu olho para esse auditório aqui, eu vejo a maior parte de gente madura, né? A gente começa a ter receios e preocupações. Primeiro porque a vida já nos ensinou bastante, a gente já tem bastante conhecimento. A gente já viu muita gente próxima, muitos amigos, muitos conhecidos partirem, alguns em situações complicadas, e a gente começa a parar para pensar, opa, esse negócio uma hora me pega também. E aí começam a vir os medos. Aqui começa a nascer o medo da morte, se ele não for acompanhado de conhecimento, de esclarecimento. E por fim, na velhice, aí eu boto um ponto de interrogação. Na velhice, que eu digo, é quando a gente atinge aquela idade em que nós sabemos que já percorremos a maior parte da estrada desta encarnação, que em breve encararemos esse fenômeno da transição de plano. E aí, cada um de nós tem reações diferentes, dependendo de algumas coisas, né? Quando ela passa a não ser só mais uma possibilidade, e passa a ser uma certeza, a gente tem formas diferentes de encarar como que vai ser isso. Como nós reagimos quando chega esse momento que a gente encara a coisa face a face, né? E às vezes até não precisa chegar na velhice. Às vezes, por condicionantes de reencarnação, nós, em uma determinada idade, começamos a ter sintomas físicos que nos lembram, nos indicam de que o nosso corpo físico veio com uma validade menor, talvez, do que a gente gostaria. E aí, como é que a gente reage, né? Com naturalidade, com preocupação ou com o tal do medo, porque não sei o que vem? Depende de como nós encaramos a vida. Veja só, os materialistas, que são materialistas, são aqueles que não acreditam numa vida após a morte. Acham que a vida é só um fenômeno biológico. O corpo vive, o corpo parando de viver, não existe mais nada. Eu penso nisso e penso como deve ser difícil, triste mesmo, para um materialista no momento que ele encara a sua morte. Que ele percebe que é inevitável. Como deve ser difícil? Imagine, tudo que você amou, tudo que você estudou, todas as coisas que você mais quis, os teus melhores sentimentos, os teus melhores pensamentos, as tuas melhores realizações intelectuais desaparecem e não sobra nada. Como deve ser difícil ser materialista? Graças a Deus não sou nesta encarnação. Mas deve ser dificílimo. E muitas vezes a gente vê pessoas que se disseram materialistas a vida inteira, com sérias dúvidas, quando ele percebe que a morte está chegando. E eu não gosto de fazer isso, mas vou dar um depoimento pessoal. O meu falecido pai sempre se declarou materialista, pelas razões dele que eu até entendia. Por quê? Não acreditava em nada, nem Deus, nem nada, nada existia para ele. Aos 80 e pouco anos, um dia, sentados na varanda, eu e ele, alguém comentou de algum trabalho que tinha ido fazer em centro espírita, alguma coisa, ele veio para mim e falou assim, mas você acha mesmo que vai ter alguma coisa depois que eu passar para o lado de lá? Eu falei, olha só, tanto tem que você já está usando, meu pai, a palavra o lado de lá. Se não existisse, não tinha o lado de lá, só tinha o lado de cá. Então você já está achando que tem o lado de lá. Não, eu falo assim porque é o jeito que vocês falam. Eu falei, pai, confessa, você tem dúvidas. E olha, o bacana é que você vai poder me dizer depois como é legal, como você vai encontrar as coisas do lado de lá.
por aí a nossa conversa seguiu, mas eu percebi que ele, apesar de ter se declarado a vida inteira materialista, na hora que ele encarou que o momento era próximo, ele balançou. Né? Que bom se todos puderem balançar assim, porque, repito, deve ser muito triste o materialista chegar ao final e dizer, olha, nada sobra do que eu fui, nada sobra. Só os documentos, os nomes, as coisas, mais nada. Né? Mas nós temos outra categoria, são os espiritualistas que não são reencarnacionistas. Como assim? Sim, tem gente que acredita que nós temos uma alma, um espírito, porém só existe uma vida física. A Igreja Católica prega isso. Todas as igrejas cristãs, exceto o Espiritismo e uma outra linhagem por aí, não acreditam em reencarnação. Acreditam que o espírito foi criado no momento do nascimento físico e vai partir para o céu, para o reino de Deus, chame como quiser, no momento da desencarnação, mas é uma vida só. Uma vida só aqui. E aqui que se julga se tua vida foi boa ou foi ruim. E se você foi bem, ótimo. Se você não foi, não tem segunda chance. Eu não sei o que é pior, ser materialista ou ser desse jeito. Muitos de nós aí devem ter vindo de igrejas com esse posicionamento. Eu mesmo não professei a fé há muito tempo, mas lá na infância, por indicação de família, fui batizado, fiz catecismo, aquela coisa toda. Então eu era católico até meus 14, 15 anos. E o negócio não batia muito para mim, né? Eu falava, como assim? Tem uma chance só, depois é eternamente condenado? É uma coisa um pouco dura. Mas o que interessa é a gente pensar no seguinte, e até pensar nisso com muita compaixão, e com muito espírito de caridade para irmãos nossos, que seguem estas igrejas e chegam ao final da sua vida reconhecendo um monte de débitos que contraíram nesta existência. Isso deve ser ainda pior do que ser materialista. Você chegar ao final da vida sabendo que não tem segunda chance para reparar o mal que você fez e dizer, e está acabando, eu não tenho mais tempo. Agora estou aqui doente nessa cama, nem que eu quisesse, eu poderia fazer. Isso deve ser muito doloroso para a pessoa. Então, compete a nós, quando pudermos ajudar essas pessoas, estar presente e dar um devido esclarecimento a elas, dentro da capacidade de cada um. Porém, agora chegamos nos reencarnacionistas, que somos nós. Como é que o reencarnacionista tem que encarar esse momento em que ele fala, bom, a hora está chegando, façamos os preparativos finais. É igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo. Muitas vezes a gente se perde em providências de testamentos, jazigas, funerais, rituais, etc. Se envolve em polêmicas, se vai enterrar, se vai cremar, se doa órgão, se pode doar, se não doa, se autorizou. Enfim, tem tanta coisa que envolve esses momentos finais que a gente começa a se questionar se a gente está fazendo um culto ao corpo ou ao espírito, né? O culto é ao cadáver ou ao ser vivo que vai embora, né? O reencarnacionista, ele não deveria ter preocupações dessa ordem. Claro que muitas vezes é a família que se preocupa, mas eu tenho conhecidos espíritas estão preocupados como vai ser o túmulo, como vai ser... Tem gente, inclusive, que já encomendou 1 ano de missas para frente aí. Com garantia. Eu sou espírita, mas nunca se sabe. Vamos com garantia. Então, a gente deveria pensar nisso com um pouco mais de clareza, né? Veja só, o que é que vai de fato acontecer quando a gente desencarnar? E aqui vem a famosa resposta, que não responde nada, que é depende. Né? Depende de como nós vivemos esta vida. O que vai acontecer no momento da nossa desencarnação depende de como nós estamos passando o nosso tempo aqui. Algumas questões que surgem, né? Nós temos consciência quando estamos desencarnando? Também aqui depende. Tem gente que não percebe nada. E tem aqueles, como alguns casos que a gente testemunha, que alguns dias antes de desencarnar já estão conversando no plano espiritual. Olha, aí a pessoa diz que a pessoa está alucinando, né? Olha, sabe quem teve aqui? A tia tal, o fulano e tal, tudo gente desencarnada. E as pessoas, tem coitadinha, né? Está delirando. Não está delirando. Já começou a fazer a transição.
já começou a recepção dela do lado de lá. Não é delírio não, gente. É claro que muitas vezes vem reminiscências na mente da pessoa que são realmente só lembranças do passado. Mas na maioria dos casos, aqueles seres queridos que já estão no plano espiritual vêm ajudá-lo naquele momento mais difícil, né? E ele começa a conversar, falar, ver. Eu vi casos assim, eu testemunhei casos assim de pessoas e pelo que falavam, que estavam conversando com as pessoas, a gente identificava que era verdade, né? Mas muitos de nós não temos consciência do que está acontecendo conosco nesse momento. Porque quanto mais apegados nós somos à matéria, e a matéria aqui não quer dizer só dinheiro, posses, né? Mais apegados até à vida física mesmo, mais difícil esse nosso desligamento, mais difícil a percepção do que está acontecendo conosco, já adentrando o plano espiritual, né? Tem pessoas que estão no leito de morte e estão preocupados se estão com a porta, se, né? Só para dar exemplos mínimos, assim, preocupados com as coisas do dia a dia, materiais, as coisas corriqueiras. E a gente muitas vezes até elogia, olha, ele era responsável até o momento da morte. Não, ele era apegado à coisa física mesmo, né? E quando nós valorizamos mais a matéria do que os nossos valores espirituais, essa transição se torna difícil ao ponto de que muitas vezes a gente é colocado para dormir logo depois que desencarna pelos benfeitores. E dorme, às vezes, por anos ou décadas, porque não está em condições de acordar para a vida espiritual. Já pegou tanto a vida material, que agora é preciso um trabalho prolongado, trabalhar com ele em sono espiritual, digamos assim, para que ele possa tomar consciência do que está acontecendo lá de lá. Nos trabalhos de socorro mediúnico que a gente faz, nas casas espíritas, a grande maioria, pelo menos eu noto isso, a grande maioria dos que têm comparecido recentemente para serem atendidos, são espíritos desencarnados, alguns há bastante tempo, que não sabem até agora que estão desencarnados. Não conseguem se reconhecer desencarnados. Aí vem aquelas perguntas, onde o senhor doutor, me trouxeram aqui, me disseram que no hospital, isso, aquilo. Aí não cai a ficha de que ele está desencarnado. Porque todas as preocupações dele, ainda desencarnado, são com as questões materiais que ele deixou na Terra. Quando não, questões morais graves, de ódio, de vingança, de outras coisas. Tá? Então, muitos de nós, quando digo nós, não é o público desta sala, de uma forma geral, precisam dessa anestesia do espírito no momento da desencarnação para poder acordar para as realidades espirituais. Porém, se a gente se preparar bem, e já vou dar uma regrinha para vocês, a gente não passa por isso, né? Só como lembrete, né? Muitos aqui devem ter visto o filme, devem ter visto o filme do Nosso Lar, ou lido o livro. O André Luiz foi um desses casos, que teve que dormir, ser mantido, dormindo, por bastante tempo, até ele poder acordar para a realidade do que estava se passando com ele, depois do resgate, né? Espíritos equilibrados, eles têm plena consciência da transição. E um outro caso aqui bem conhecido de todos, né? Quando o Chico Xavier desencarnou, foi no mês de junho, final do mês de junho, a gente estava ganhando a Copa do Mundo. E logo no começo de julho, não me lembro agora o dia, no mês seguinte, tinha o Congresso Espírita Brasileiro em Brasília. E aqueles que têm evidência relataram que estava lá o Chico, livre, leve e solto, trabalhando lá com todo mundo, feliz da vida, né? Poucos dias depois de ter desencarnado, com uma idade bastante avançada que ele desencarnou. Por quê? Porque o Chico era um cara que vivia o lado espiritual da vida intensamente. Para ele, botar o pé para o lado de lá ou para o lado de cá, não fazia muita diferença, né? Ele vivia mais ou menos entre os dois planos, vivia plenamente. E preocupações materiais não era o que dominava a vida dele. Mas vamos lá. Como que nós podemos, então, nos preparar para uma transição melhor? Já que a gente fez o exemplo lá, que o nosso amigo, autor do livro, comentou do Bico de Luz, quer dizer, é o medo do desconhecido. Imaginem se a gente fosse
acordasse de repente, vamos colocar assim, eu de repente acordo e me vejo num avião, fui colocado num avião, está viajando eu não sei para onde, nem sei quantas horas vai demorar a viagem. Aí eu olho, eu vejo que além da roupa do corpo eu não tenho mais nada, não tenho dinheiro, não tenho documentos, não sei que língua se fala lá para onde eu vou. Como é que eu me sinto? Mal, apavorado. Que viagem é essa? Eu não pude me preparar. Se para uma viagem terrena eu me sinto mal, se de repente eu estiver viajando e não pude me preparar, para a viagem espiritual eu preciso de tanto preparo assim. Então vamos fazer uma comparaçãozinha aqui. Como nos preparamos para uma viagem? Né? Vamos comparar aqui uma viagem internacional com a viagem ao plano espiritual que nós faremos. Quais são as providências e quais são os problemas que podem aparecer? Em primeiro lugar, se eu vou fazer uma viagem internacional, eu preciso de informações sobre o destino, certo? Eu preciso saber se faz frio, se faz calor, se é um país pobre, rico, se tem violência, que dinheiro usa, que língua se fala, o que se come. Enfim, eu busco uma maior parte das informações possíveis do que é que eu vou encontrar lá. Não quero desembarcar e falar, nossa, onde é que eu estou? Eu quero informações. Para a viagem ao plano espiritual, nós temos que fazer a mesma coisa. Existem essas informações de como é o plano espiritual? Sim, existe. Aqui elas já estão. Parte 2 do Livro dos Espíritos, parte 2, é todinha dedicada à vida espiritual. Conta para nós, através de perguntas e respostas, como é a vida dos espíritos. De uma maneira abrangente e não muito detalhada. Mas se nós pegamos várias obras espíritas subsidiárias, por exemplo, os livros do André Luiz, descreve em detalhes como são as cidades espirituais. Existem as felizes, as menos felizes, as mais bonitas, as menores. Se espírito dorme, se espírito come. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu desencarnar, eu vou sentir fome? E o que vão me dar para comer? Eu vou sentir frio? Vai ter roupa para vestir? São questões que estão explicadas nesses livros. Tem todas as informações que nós quisermos. Não só nos livros do André Luiz, como vários outros que descrevem a vida no plano espiritual. Então, o estudo da doutrina e do Evangelho nos dá essas respostas das informações sobre o destino. E temos tempo de estudar para que a gente não chegue na hora H e fazer a pergunta que meu pai me fez. Como é que você acha que é lá? Né? Eu estou tendo tempo de estudar, ele não teve. Então, talvez ele tenha tido algumas surpresas. Segunda coisa que a gente precisa quando vai fazer uma viagem longa dessa internacional é estar com a boa saúde e com as nossas vacinas em dia. Principalmente agora, com todas essas epidemias que a gente tem, né? Se não tiver com saúde, você não entra. Tenta chegar no guichê de imigração com febre, com tosse, com respiração ruim, não entra, né? Sem saúde. E vão te pedir um atestado de vacinação. E para entrar no plano espiritual? Precisa? Para entrar não precisa, mas dependendo para onde você quer ir lá, sim, precisa. Né? Nós temos que superar as nossas doenças, os nossos vícios e paixões. Porque senão, não só a gente pode não entrar naquele lado feliz do plano espiritual, como a gente pode ser arrastado para lados menos felizes por aqueles que são doentes como nós. Porque aí entra a lei da atração. Aqueles que tiverem as mesmas paixões, os mesmos vícios que nós temos, se sentirão magnetizados a nós e vão nos arrastar. E isso também existe em vários relatos por aí. No próprio livro do André Luiz, eu não quero me estender muito, porque o nosso horário é limitado, mas tem uma passagenzinha que é muito interessante. Ele estava recém-chegado lá, começando a trabalhar, e houve um tumulto nos portões, que ele foi lá junto com o pessoal do que se tratava, e tinha como ele julgou de início, uma pobre mulher lá toda andrajosa, toda machucada, toda feia, querendo entrar, choramingando que queria entrar, que queria socorro. Não deixaram. Não deixaram. Ele não tinha olhos de ver, mas os irmãos que estavam com ele, que tinham olhos de ver, no perispírito daquela criatura, reconheceram nela uma pessoa extremamente má e criminosa.
que estava disfarçando para tentar entrar no nosso lar. E foi impedida. Porque, irmãos, isso a gente tem que ter em mente. Aqui, nós podemos enganar, dissimular, mentir. Lá não funciona. Lá, os espíritos com um pouquinho mais de esclarecimento que nós, leem em nós tudo. Nós não conseguimos esconder nada. Eles são suficientemente educados e gentis e bondosos para não jogar na nossa cara as coisas que estão passando na nossa mente, mas eles reconhecem tudo. Então, tentar chegar lá, me engano no portão, para enganar, não funciona. Superar nossos vícios e paixões. E quando eu falo vícios, não pensem logo em vícios de droga, vícios mais pesados, vícios de adições que a gente tem aqui. São os nossos vícios de comportamento, que é justamente isso que eu acabei de falar. A inveja, a mentira, a calúnia, a injúria, a preguiça. Esses vícios do nosso dia a dia, que a gente traz de encarnações e encarnações, é que muitas vezes não nos permitem, ao desencarnar, entrar num mundo mais feliz, de aprendizado, de progresso mais rápido. E nos retém na roda de reencarnações. Outra coisa importante quando a gente viaja, bagagem permitida, saber o que eu posso levar. Né? O que pode ir na mala e que mala pode ir, inclusive, quantos quilos e o que vai dentro. Eu não posso levar arma, não posso levar álcool, não posso levar... Tem uma série de coisas que eu não posso levar. Qual é a bagagem permitida para entrar no plano espiritual? Nada do que nós estamos vendo aqui. Materialmente não vai nada, isso a gente já sabe. Nem uma peça de roupa. Pode vestir o defunto com o terno mais bonito que ele tinha. Não vai entrar com o terno. Não adianta. Né? Virtudes e conhecimentos é a única bagagem permitida para entrar no plano espiritual. Não só é permitida, como é altamente valorizada. Essa bagagem todos nós temos que adquirir no dia a dia. Infelizmente, muitos irmãos buscam o bem-estar material e quando atingem um determinado nível de bem-estar material, falam, eu não preciso estudar mais nada, eu não preciso conhecer mais nada, eu quero gozar a vida. Só que tudo isso que ele arrebanhou aqui, fica aqui, não vai para lá. E aí quando perguntarem para ele, que bagagem você traz? Não tenho. Né? Lembra da parábola dos talentos? Que fizeste dos talentos que eu deixei contigo? As possibilidades de aprendizado, as possibilidades de elevação, todas que a gente vê aqui. Ah, mas eu preferi, como eu tinha bastante dinheiro, eu preferi ficar sem fazer nada. E não só quem tem bastante dinheiro, tem gente que não tem e também prefere, né, ficar quietinho, sem aprender, sem fazer. Não, aprender não é para mim, estudar não é para mim, não, eu não gosto disso. Eu gosto mesmo de, sabe, churrasco, futebol, pá. Tá bom, é uma opção. Mas não é bagagem que a gente possa levar ao plano espiritual. Entra lá, virtudes e conhecimentos. Coisa importante, ninguém viaja sem dinheiro, né? Dinheiro, cartão, Pix, não, porque só vai no Brasil Pix mesmo. Cartão de crédito, dinheiro, antigamente tinha entrega no cheque, o transporte, tem que levar. Qual é a moeda de troca que nós vamos usar lá? Qual é o cartão de crédito que funciona no plano espiritual? São os créditos das nossas boas ações. Gera muito crédito. Muito crédito. E a gente chegando com esses créditos lá, pode ter certeza que vai abrir um monte de portas para nós. Não portas materiais, mas portas de recompensas espirituais. A prática do bem e a fraternidade aqui gera os créditos das boas ações que vão ser úteis para nós lá, ao desencarnar. E é o único dinheiro que nós podemos levar. Então, aqui resume. O que é que pode levar? Virtudes, conhecimentos e créditos de boas ações. Só isso mesmo. Ah, mas e se eu fiz coisa errada? Bom, vai contigo. Vai contigo. Mas aí não é crédito, é débito. É débito e vai ter que ser pago numa outra oportunidade. O crédito já é teu. O débito você vai ter que pagar ainda numa outra oportunidade. Finalmente, ou quase, nós precisamos também para poder viajar em muitos lugares de passaporte e visto. Alguns não exigem passaporte, mas todo mundo exige algum tipo de documento.
E alguns exigem visto. E olha bem, para tirar o passaporte, a primeira coisa que eu tenho que demonstrar é que eu estou quites. Eu não devo imposto de renda, que eu não sou procurado pela polícia, que eu não tenho tretas maiores com a justiça, certo? Tem que estar de bem com a justiça para conseguir o passaporte. Passo 2, se eu quiser um visto. Agora eu tenho que mostrar para aquele lugar para onde eu vou que eu sou um bom sujeito, que eu não tenho vínculos com entidades erradas, que eu não tenho nome procurado na Interpol, internacionalmente, enfim. Eu tenho que mostrar que eu estou bem com a justiça do meu país de origem e do país de destino. Para entrar no plano espiritual, vamos chamar assim, o lado bom do plano espiritual, que é para onde todos nós queremos ir, nós precisamos estar quites com a justiça, em paz de consciência. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso seguindo a recomendação de Jesus. Quando aquele rapaz procurou Jesus, falou, eu quero seguir contigo. Ele falou, quer mesmo? Quero. Vai e te reconcilia com todos os teus inimigos primeiro. Depois você vem e me segue. Como é que você pode querer falar em me seguir se você odeia uns, tem um outro que te odeia, você está cheio de treta, cheio de problema? Vai e te reconcilia com todos. Depois você me segue. Para onde? Para o reino de Deus, que era a forma dele falar do plano espiritual. Tá? Reconciliação e perdão. Palavras-chave para a gente garantir o nosso passaporte e o carimbo do nosso visto de entrada no plano espiritual, lado A, lado feliz, lado de evolução, lado de crescimento. E por fim, e agora é por fim mesmo, como é bom quando a gente vai para um lugar novo, que a gente nunca foi, e tem gente esperando por nós lá. Gente que fala a nossa língua, que já conhece o lugar, que vai pegar a gente no aeroporto, que já leva para conhecer tudo, que mostra comida, não deixa você pegar caminho errado, facilita a tua vida, já tem um lugar para você dormir, para você ficar. Amigos no destino. Ter amigos esperando por nós no destino. Será que nós temos? Como é que a gente conquista esses amigos do destino? Ajudando, amparando, socorrendo a todos aqui, deste lado. Para que eles, se anteciparem à nossa partida, estejam de braços abertos nos esperando do lado de lá. E conversando constantemente com os nossos mentores, que já estão lá, esperando por nós ansiosamente, desde que nós reencarnamos. Grande maioria de nós esquece de conversar com o seu mentor todo dia. A gente até vem ao centro, faz isso, faz aquilo, mas esquece. Tem uma ou algumas criaturas que dedicam o seu tempo lá no plano espiritual para acompanhar a nossa trajetória aqui, para nos orientar, para nos esclarecer, para nos salvar de muitas situações, desde que a gente ligue as antenas e se comunique com eles. Nas nossas preces matinais, além da gente pedir para todos os seres de luz que vem à nossa mente, até para Deus Pai diretamente, a gente queria reservar alguns segundos para um papinho com o nosso mentor. Mentor, obrigado pelo dia de ontem, obrigado pelas explicações. Tomara que eu faça hoje melhor do que eu fiz ontem. Eu sei que eu devo ter dado algumas bancadas, mas é o meu caminho, eu ainda estou nesse nível. Mas eu prometo, me mande as orientações que eu vou tentar seguir tuas intuições. Às vezes eu não discuto direito. Esse papo fraterno do teu mentor, que ajuda muito na hora de fazer a transição do plano espiritual. Porque ele vai estar em sintonia contigo o tempo todo. Como os mentores do Chico e tantos outros aí sempre estiveram presentes na vida deles. Mas aí vem uma questão, tá bom, você está dando uma receita aqui, mas e aqueles que já estão ali, já sentindo que o momento é muito próximo? Será tarde? Será que ainda dá tempo? Cheguei até aqui, e agora, meu Deus? Estou vendo que eu estou super endividado. Eu não pratiquei essas coisas. Nunca é tarde. Nunca. Nunca para ninguém mesmo. Lembrem-se da parábola do filho pródigo. Aquele filho que pegou tudo que o pai tinha lhe dado, todos os talentos, desperdiçou tudo, viveu uma vida perdulária, dissipativa, caiu em todos os erros e tentações, ao ponto de se ver mendigando, açoitado, comendo a comida dos porcos. Torrou todas as possibilidades que o pai lhe deu. Quando ele se viu naquela situação e decidiu voltar para a casa do pai, o que o pai fez? Escorraçou, disse, aqui você não entra mais. Não,
deu uma festa. Que falou, meu filho voltou para mim. Não importa o que ele fez, é assim que Deus encara cada um de nós. Não importa o tamanho da dívida que nós temos. Importa a nossa verdadeira disposição de resgatar essa dívida. De refazer os nossos passos. O pai maior, sempre recebe bem os seus filhos que estão sinceramente comprometidos com a sua retificação. Mas não precisa fazer promessa. Se me der isso, eu faço aquilo. Se acontecer isso... Não. É o nosso dia a dia, a nossa atitude de agora. E daqui a pouco, de amanhã cedo, com o nosso próximo, com todo mundo ao nosso redor, que vai ditar se nós estamos comprometidos com esse caminho de retificação. E nunca é tarde. E a vida, por mais que a gente tenha errado, sempre vai nos dar oportunidades de a gente pagar. A gente contrai débitos por atacado, né? E a gente paga em prestações. E as prestações são as encarnações que nós temos aqui. Porque uma só não dá para resgatar tudo o que nós temos. A gente faz um pouco em cada uma delas. E nunca vai faltar novas oportunidades. Portanto, irmãos, eu termino aqui dizendo duas coisinhas para vocês. A primeira, não há nada a temer da morte. Desde que a gente procure seguir essas simples regras de se preparar para ela. E a última é uma frase de Confúcio. Olha que coisa linda que ele diz. Quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal forma que quando morreres, todos chorem e só tu sorrias. Muita paz a todos nós. Muito obrigado pela atenção e um feliz retorno aos nossos lares. O Senhor é espiritualidade. Retorno é espiritualidade. Querido irmão, depois dessa maravilha, né? Como é que será que nós vamos sair daqui hoje? Um pouquinho mais tranquilos? Pensando na nossa bagagem, né? Mas ainda há tempo. Como o nosso irmão falou, explicou tão bem explicado. Muito obrigada, tá? Pela sua explicação. Eu acho que vamos sim sair daqui mais tranquilos. Porque nós já fizemos uma boa escolha hoje, né? De estar aqui tentando melhorar. E graças a Deus estamos aqui todos juntos, num só pensamento. E nesse momento, então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso mentor, né? A equipe espiritual dessa casa abençoada, que nunca nos deixa só, nem nos nossos momentos mais difíceis. Sabemos que nós não estamos só. Tenhamos essa certeza, meus irmãos. Muito obrigada pela oportunidade, pela vida dessa explanação, dessa noite. Muito obrigada a todos os nossos irmãos que aqui compareceram, encarnados e desencarnados. E agora, todos juntos, então, fizemos a prece que o nosso Divino Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja. E assim, então, damos por encerrada a palestra doutrinária da noite de hoje, com muita gratidão. E assim seja.